Só voltar agora mais uma parte da matéria e fazer mais um exercício. Acompanha aí a telinha. Conforme eu falei, a variação de fluxo, né? A variação, o ímã, o campo magnético variando no tempo, eu vou ter uma voltagem. É a lei de Faraday, tá? Ele chama de força, mas eu disse que era voltagem. Agora acompanha aí essa figura, ó. Nós vimos que a voltagem é o fluxo no tempo. Eu vou botar essa figura aqui maior. Isso sempre vem no vestibular, ó. Eu tenho que a voltagem é quem que a gente aprendeu? O fluxo pelo tempo. Só tem voltagem se variar o campo. Vai variar? Veja que essa barra está se movendo com a velocidade v, ó. Eu coloquei ela aqui numa posição, depois, num tempo, numa outra posição. Primeiramente, ela, num T1 ela estava aqui e ela começou a andar e depois ela estava aí num outro T2. Observem que esse fluxo variando no tempo, ó, esse fluxo, quanto mais ela vai andando, maior vai ser a área. Então aqui vai formar uma espiral, tá? Ele está andando aqui num trilho, ó, forma um circuito fechado. Então aqui vai ter corrente elétrica. É o fio e aqui a barra. Se ela estiver andando, passa a ter variação de fluxo, porque está aumentando a área, então está passando mais campo. Ó. Observe que tem um campo magnético aqui, ó, tá? Na região. Então, quanto mais ela vai andar aí, maior vai aumentar, depois ela já vai ter essa área toda maior aí, ó. Então, à medida que esse metal vai andando, deixa eu só apagar aqui, à medida que esse metal vai andando, nós vamos ter o que aí? Nós vamos ter uma área cada vez maior, tá certo? Então, se eu vou ter uma área cada vez maior, o que é que vai acontecer? Essa área aqui, ó, a voltagem é o fluxo sobre o tempo. Eu vou ter aqui, ó, meu fluxo que é quem? BA, né, no caso, é o campo que está lá, que ele deu, o campo, ó, campo magnético, vezes a área, né, aí está normal, tá certo? Dividido pelo tempo, mas variação da área, né, a área tem que variar, como nós vimos lá no desenho. Então é o campo, que é o valor do ímã, a variação da área. Veja que essa variação da área vai ser quem? Uma área é base vezes altura. Então vai ser a base, que é ΔX, vezes a altura, que é L. ΔX vezes L sobre ΔT. Tá certo? Agora vocês aprenderam que ΔX sobre ΔT é exatamente a velocidade, espaço sobre o tempo. Então a fórmula é BVL. Ó, voltando aí o que vocês viram em sala de aula. Atenção, se você quiser saber o valor da voltagem, né, dessa pilha, a gente sabe que aí seria uma pilha alternada, mas só para a gente facilitar o linguajar, se eu quiser saber a voltagem dessa pilha no vestibular, é só multiplicar o valor do campo que ele vai dar, do ímã, o valor do campo, o comprimento da barra, L, vezes a velocidade dela, então BVL, ok? Vamos fazer agora um exercício para a gente entendendo melhor essa matéria. Nós vimos, olha aí na telinha, que a voltagem, né, a força eletromotriz, mas não tem nada a ver com força, a unidade é Newton, é a voltagem, a tensão, tá? Se eu tiver um campo magnético, uma placa de um certo comprimento metálica passando com uma certa velocidade, desde que varie o fluxo, tá? Então eu vou ter aí uma tensão gerada nessa placa. Então nós vimos até o exemplo aqui, ó, um exemplo, ó, desse exercício. Ó. A espira retangular, mostrada na figura deste exercício, está sendo puxada com a velocidade v, 6 metros por segundo, e emergindo de um campo magnético B, 0,5 Tesla, é a unidade do campo, do ímã. Determina, ele quer determinar aí a voltagem. O que foi que nós vimos? Bem fácil, a voltagem é quem? É o campo vezes o comprimento da barra vezes a velocidade. O campo ele deu 0,5, tá? O comprimento da barra está aqui, ó, 10 centímetros. Só que tem que ficar em metros, 0,1 metro. 0,1. E a velocidade ele deu 6 metros por segundo. 6. Aí quando você multiplicar isso aqui, vai dar 0,5 vezes 6, né? 3 vezes 0,1, 0,3 volts, né? Perdão, a letra E, né? A voltagem. Ok? Foi o que eu vou fazer aqui agora, ó. Qual o valor da força elétrica, eletromotriz? Não tem nada a ver com força, é a voltagem. É só multiplicar o campo vezes o comprimento da barra vezes a velocidade. O campo foi 0,5, a barra 0,1, que é 10 centímetros, e a velocidade 6. Aqui vai dar
0,3 volts. É a voltagem. Ou seja, se você pegar uma barra metálica aqui, ó, se você pegar uma barra, no caso uma espira, ou essa barra metálica, ou uma espira, como está aí, e ela estiver emergindo, saindo de uma região que existe um ímã, vai gerar eletricidade, como nós vimos, ok? Aí ele pergunta, a intensidade da corrente que circula a espira. Aí vocês viram a primeira lei de Ohms. Corrente é a voltagem sobre a resistência. A voltagem nós vimos que é 0,3 e a resistência é 0,4. Então é só dividir aí 0,3 por 0,4, a unidade de corrente é o ampere, ok? Então é só fazer as continhas, ok? Beleza? Corrente é ampere. Ó, vamos ver uma situação aqui interessante. Olha essa questão aí do Enem, do vestibular, para quem vai fazer Enem, uma questão muito interessante. Ó. Ele diz o seguinte, o ímã e a bobina, mostrou aqui o ímã na figura, mais uma questãozinha aí na aula de hoje, colocou aí o ímã e a bobina, mostrada na figura desse exercício, estão ambas se deslocando com a mesma velocidade. Então, todos dois estão se deslocando com a mesma velocidade. Há fluxo magnético através da bobina. Olha, fluxo magnético. Vai para cá, para cá, para cá. Vestibulando, nós vimos que para gerar tensão, corrente elétrica, como chega aqui na nossa cidade, lá de Paulo Afonso, é necessário ocorrer variação de fluxo. Tem que ter variação de fluxo no tempo, tá certo? Ok? Agora, por exemplo, se você tem uma espira parada e esse lápis aqui é um ímã, como ele está se aproximando dessa espira, observe que o ímã, o campo magnético que ele cria, está ficando cada vez mais intenso quando se aproxima dessa espira. Então aqui está havendo variação do fluxo, né? A gente chama variação do fluxo magnético. Tá? O campo estava mais longe, menor, e agora ele está aumentando. Como está havendo variação do fluxo, vai aparecer tensão e corrente, tá? Mas observe nessa questão aí do Enem, ó, observe aí a questãozinha, que a espira e o ímã estão se movendo com a mesma velocidade. Então significa que um em relação ao outro, eles estão em quê? Em repouso, tá? Então esse ímã, você sabe que o ímã, o campo, sai do polo norte, tá? As linhas de indução saem do polo norte e chegam no polo sul. É só lembrar lá da geografia, o pessoal sai do nordeste para o sul, para o sudeste. Então ele pergunta, vai haver fluxo magnético na bobina? Fluxo vai, por quê? Porque se eu tenho um ímã, ele vai ter a atuação desse ímã aqui dentro dessa bobina. Então vai haver fluxo? Sim. Agora ele pergunta, há variação de fluxo? Não. Por que não há variação de fluxo? Porque eles estão se movendo com a mesma velocidade. Vou apagar aqui. Se eles estão se movendo com a mesma velocidade, é como um em relação ao outro estivesse em repouso. Então não há variação de fluxo. Aí ele pergunta, e qual a indicação do amperímetro? Amperímetro mede corrente elétrica, 0, porque não há variação de fluxo. Agora, se essa bobina tivesse parado e esse ímã se movimentando, aí eu teria corrente elétrica. Para cá, para cá, para cá. Foi o que nós vimos lá em Paulo Afonso, né? E eu vou passar o vídeo de novo aí para você acompanhar que é necessário a espira estar se movendo, porque hora tem fluxo, hora não tem. Tem que variar o fluxo. Do jeito que está aí na telinha, olha aí na telinha, olha aí o vídeo, pronto. O vídeo mostra a água descendo, ó. Essa água, com a energia cinética dela, vem a energia potencial, transforma em energia cinética, ela passa na turbina lá em Paulo Afonso, ó, e faz a espira girar ao redor do ímã. Essa espira girando ao redor do ímã, ó, chega a eletricidade na nossa casa. Olha aí a água. A água passa pela hélice e vai embora. A água só serve para movimentar essa hélice. Ela volta para o rio, tá certo? E no outro vídeo, é para cá, para cá, para cá. No outro vídeo aí, vocês vão ver essa partezinha aí, o que ocorre com a bobina que está presa lá na hélice. Olha aí o que ocorre, ó, lá. Então lá em cima, lá dentro do gerador, a água passa, movimenta essa hélice aí, ó, tá certo? Aí essa hélice fica girando ao redor do ímã. Vejam que hora entra campo magnético, ó, o que a gente chama de fluxo magnético, hora tem fluxo, hora não tem. Agora não tem, agora tem.
Agora tem, nessa posição não tem, nessa já tem, ó. Então, como varia o fluxo, vai ter exatamente tensão e corrente elétrica. Observe que quando o circuito estiver fechado, vai ter corrente elétrica. Então, é para cá, vestibulando. Então, nessa questãozinha aí, ó, voltando à questão do computador, aqui minha tensão não vai existir tensão, a corrente é zero, porque eles estão com a mesma velocidade, então é como se tivessem repouso. Se lá em Paulo Afonso vai para cá, se lá em Paulo Afonso acabar a água, acaba a geração de eletricidade aqui, porque a espira vai ficar parada, o ímã e a espira, né? Tá, supondo que minha mão aqui seja a espira, um metal, um fio metal enrolado, e aqui esse lado seja o ímã. Se tiver parado, não tem eletricidade. Se estiver se movendo com a mesma velocidade, também não tem, porque é a mesma coisa de estar parado. Então, eles têm que haver um movimento relativo, ou seja, o ímã parado, a espira se mexendo, como nós vimos aí na figura, ou a espira parada e o ímã se movendo, ok? Ou os dois se movendo com velocidade diferente. Tem que haver movimento relativo, beleza? Então, vamos aí para uma outra figura aí, ó.